Muito bem, vamos para a nossa 8ª decisão. Contribuição à Seguridade Social devida pelo produtor rural. Tá? O que acontece? O produtor rural que é pessoa jurídica, né? Porque quando ele é pessoa jurídica, ele vai recolher tributos típicos de pessoas jurídicas, inclusive contribuição sobre folha. É bom que a gente lembre que de vários anos para cá tem havido um movimento para tentar desonerar a folha de pagamento. E dentro desse movimento é que se encontra a criação da contribuição previdenciária sobre receita bruta. Quer dizer, ao invés de você ficar pagando uma contribuição sobre sua folha, você vai pagar sobre sua receita. Nós falamos também disso daí quando na live sobre o STJ, tem uma decisão falando disso também. Então substitui uma coisa pela outra, certo? Isso aí é plenamente possível. No tocante ao produtor rural, a Lei 8.870 de 94 previu no artigo 25, tá? E aqui já tem várias modificações, né? Esses dispositivos não são originais de 95, não, principalmente esse daqui que fala das alíquotas. A contribuição devida à Seguridade Social pelo empregador, pessoa jurídica, empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural em substituição à prevista nos artigos tais, então, ou seja, em substituição àquela sobre folha, passa a ser a seguinte. Não se preocupe aqui com os percentuais, a gente não está aqui para analisar percentual de nada, a gente está para analisar o que é da receita bruta. 1,7% da receita bruta, certo? Que é a contribuição para a seguridade, mesmo aquela que já seria incidente sobre folha, e mais 1/10 da contribuição sobre receita bruta para o seguro acidente de trabalho. Lembrar que as empresas pagam de acordo com o grau de risco que elas oferecem aos seus trabalhadores na sua atividade preponderante, uma contribuição para o seguro acidente de trabalho. Mas as duas são sobre folha. E aqui foram transformadas em contribuições sobre receita bruta, que desonera a folha. É bom para que o sujeito possa contratar sem ter que submeter uma nova carga tributária. Você vai pagar mais quando aumentar a sua receita, certo? Além disso, então a gente já tem duas contribuições aqui previstas, tá? Uma para o serviço de seguro acidente de trabalho e outra para a normal, que seria sob folha, que ele paga sempre. Aí o que é que acontece? Parágrafo 1º. O disposto no artigo tal não se aplica ao empregador de que trata esse artigo, que contribuirá com adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da venda de mercadorias de produção própria destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. É uma outra contribuição. Só que é bom lembrar que o artigo 240 da Constituição autoriza expressamente, fala da existência dessas entidades, elas podem ser custeadas por contribuições, não precisa de lei complementar para instituir, porque não são novas contribuições. O artigo 240 ressalva a incidência dessas contribuições. Você pode ter que pagar as duas mesmo, certo? Inclusive, se você for olhar o artigo 62 do ato das disposições constitucionais transitórias, fala expressamente da existência desse Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, mantendo sua existência, o que, combinado com o artigo 240, prevê a possibilidade de cobrança dessa contribuição. Seria sobre folha, sim, mas aqui também se substitui pela contribuição sobre receita bruta. O cara vai ficar tudo sobre receita bruta? Sim, a substituição pode ser feita. Estão criando uma contribuição nova, porque se for criar uma nova contribuição, teria que ter fato gerador e base de cálculo diferente, né? Uma contribuição não prevista. Só que essa está prevista. O artigo 240 ressalva essa incidência. Então, tudo aí plenamente possível. Aí o que é que acontece? A única inconstitucionalidade que foi enxergada pelo Supremo vai depender, para que você entenda, do que a gente comentou agora há pouco, tá? A gente comentou lá no começo que só com a emenda constitucional número 20 de 98 se autorizou expressamente a tributação de toda a receita bruta, compreendendo não só a operacional, compreendendo as outras receitas também. Então, com a redação lá de 94, antes da emenda de 98, tributando com receita bruta, não podia, porque a Constituição falava lá no artigo 195, 195, para inciso 1º, falar em contribuição sobre faturamento. Então, o Supremo disse: é inconstitucional a contribuição à Seguridade Social a cargo do empregador rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, previsto no artigo tal, na redação anterior à emenda constitucional 20 de 98. Tá? Mas depois, com a lei, olha essa lei aqui nova, que é depois de 98, que a Constituição passou a prever a tributação do faturamento, tá? A tributação da receita bruta, todas as receitas, não só mais faturamento. Então, o Supremo diz: é constitucional a contribuição à Seguridade Social a cargo do empregador rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, previsto no artigo tal, 25, incisos 1º e 2º, nós vimos uma para o SAT e uma normal dele,
na redação dada pela Lei 10.256. Tinha um colega meu que me fez a pergunta, né, um colega fazendo pergunta se essas teses em repercussão geral são importantes para concursos estaduais. São muito importantes. Repercussão geral agora cai em todo concurso em que a banca queira aprofundar cobrando jurisprudência, quando ela quer fazer um concurso mais complexo. Agora, claro, quando se trata de tributos federais, claro que a probabilidade maior de cobrança é nos concursos federais. Mas essas contribuições para os serviços sociais autônomos têm sido bastante cobradas, né? Têm sido bastante cobradas em tudo quanto é concurso, por várias peculiaridades que foram sendo formatadas nos anos mais recentes. Como, por exemplo, né, a decisão que a gente comentou no ano passado e foi cobrada pra caramba, a decisão referente à possibilidade de cobrança da contribuição sob folha mesmo após o advento da emenda constitucional 33 de 2001. Que com a emenda 33 de 2001 colocaram lá que a alíquota pode ser ad valorem ou específica, e ad valorem colocaram várias bases de cálculo, incidente sobre receita, valor da operação, várias coisas lá, mas não tem folha. Aí o Supremo disse, olha, aquilo ali é um rol exemplificativo, pode tributar folha, pode tributar receita bruta no lugar da folha, então tudo isso aí pode ser feito. Agora, receita bruta englobando tudo, todas as receitas, só a partir da emenda 2098, tá? Então, essa primeira parte é inconstitucional com a lei de 94, porque a redação anterior à emenda constitucional 2098 não permitia. Depois da emenda 2098 pode vir uma nova lei, então a lei de 2001 válida. E com relação à contribuição social destinada ao Senar, ela é válida. Inclusive na redação conferida pela lei número tal de 2001. Então essa contribuição para o Senar é válida, já era prevista na Constituição Federal, eu já falei para vocês da dupla autorização decorrente dos dois dispositivos constitucionais que nós comentamos há pouco, beleza? Muito bem.